Bom, eu vou começar Obrigada, a Marisa. gravação para todas as meninas que vão nos assistir depois. Vamos lá, pessoal. Bom, já tivemos 2 aulas do Empreenda Mulher. Nas aulas anteriores, nós nos baseamos sempre no Canvas. E nas aulas anteriores, a gente falou muito de na primeira aula a gente falou de proposta de valor e nas demais, na aula número 2, a gente falou de relacionamento com cliente, segmentação, canais, atividades, recursos, tudo aquilo que é chave para a gente conseguir fazer as entregas e realmente apresentar essa proposta de valor para o cliente. No finalzinho da aula, eu mostrei esse canvas, que ele daí já estava muito mais preenchido, faltava essa parte mais de baixo. E aí eu falei para vocês o seguinte, lembrem-se que todo quadrado, cada pedacinho desse que a gente preencheu do canvas, ele tem um custo, ele representa um custo para nós. E a gente vai falar hoje desses custos que são representados. Por quê? Primeiro, para a gente finalizar o plano de negócios, a gente coloca toda a nossa ideia, toda a nossa previsão, tanto de forma de atendimento, tudo isso que a gente já escreveu, a gente coloca no papel. E daí, chega a hora da gente analisar a viabilidade econômica. Então, a gente vai anotar tudo aquilo que gera custos para a gente e depois a gente vai ver que formas que nós vamos conseguir receita. E aí eu faço um exemplo bem simples, até aproveitando essa onda do Covid, eu faço um exemplo de uma fábrica de máscaras, que daí a gente trabalha com um produto só que é máscara, de uma pequena empresa de máscaras. Bom, vamos lá. Eu tinha deixado uma liçãozinha de casa para vocês, que era revisar o Canvas, ver se tinha alguma dúvida, preencher cada pedaço dele e já ia anotando dentro de cada espaço preenchido os custos envolvidos com aquela fase do negócio, com aquela entrega de valor. Bom, vamos fazendo isso aos pouquinhos e aí a gente vai anotando esses custos. O que é muito importante dizer? Que não existe empreendedora, não existe empreendedor, ou é muito ruim isso, que não saiba fazer conta. Então, vocês precisam saber trabalhar com Excel. Ah, Marissa, não sei, não entendo, não gosto de tecnologia, não tenho o Excel instalado no meu computador, não posso gastar com uma licença agora. Então, por pouco tempo, vai para o básico. Pega lá papel, caneta e calculadora, mas o importante é você registrar cálculo de investimento, cálculo de preço, nada disso o empreendedor pode fazer de cabeça. Tudo precisa ser registrado. Então, vamos aos pouquinhos registrando o que a gente precisa e vamos conversando. Falando sobre custos, para a gente preencher aquela parte mais inferior ali do Canvas. Falando sobre custos. Nós temos 2 tipos de custo. O custo fixo, que todo mês vai cair na sua conta, que é o custo de um aluguel, um custo de um funcionário que você contratou para te ajudar. São custos à conta de água. Por mais que ela varie um pouquinho, você sabe que todo mês vai vir uma conta de água, vai vir uma conta de luz, vai vir o custo do condomínio de onde você está instalado. Ah, Marissa, eu não tenho esses custos porque eu trabalho da minha casa. Bom, você tem um custo de hospedagem do site, você tem um custo provavelmente das agências que trabalham com você e te ajudam nas divulgações. Então, custo fixo, aquilo que você tem que pagar todo mês. A grande dica, e quando eu fui realmente abrir o Capital Humano, eu perguntei para alguns amigos empreendedores, de empresas menores, inclusive, porque eu sempre tinha sido até então funcionária de outras empresas, eu falava, e aí, qual que é a sua dica? O que é a principal dica que você tem para me dar? Algumas pessoas me falaram de diferenciação, de produto, de solução, me falaram para sempre ter um advogado por trás, cuidando de todos os contratos, mas um grande amigo meu me deu a seguinte dica, Marissa, mantenha o custo fixo o mais baixo possível. Por quê? Esse amigo empreendeu, ele montou uma fábrica. Imagina o custo fixo de uma fábrica, o quanto é alto. Então, a grande dica que ele me deu, e eu lembro dela praticamente todos os dias, é manter o custo fixo o menor possível. Bom, legal. Depois disso, a gente tem o custo variável.
O que é esse custo variável? É o custo que a gente tem à medida que a gente produz mais, vende mais, entrega mais. É aquele custo que não é uma obrigação, é aquele custo que ele só vai existir, ele só vai ser imputado aí na sua tabela de custos à medida que você entrega mais. Então, por exemplo, eu sou fabricante dessa blusa. Eu tenho meu custo de máquinas, de indústria, de aluguel, mas eu só tenho o custo de produzir essa blusa a cada vez que um cliente falar, vou comprar 10 blusas dessa. E aí eu tenho o custo de mão de obra dessa blusa, a linha dessa blusa. Então, esses são os custos que acontecem a cada transação. Por exemplo, falando de treinamentos. Custo fixo, a gente tem um espaço, tem um aluguel, tem a nossa equipe, tem agência que ajuda a gente com marketing. O que é variável? Cada vez que eu tenho um treinamento, eu vou ter o custo de coffee breaks para os meus participantes, dependendo do número de participantes, eu vou saber um dia antes e vou providenciar. O custo de impressão de apostila, ele é totalmente variável. O custo, deixa eu ver o que mais de variável relativo aos treinamentos, brindes que a gente distribui, além das apostilas. Então, esses são meus custos variáveis, que a cada evento, os custos de comissionamento de venda, eu só pago comissão para quem vendeu o treinamento quando ocorre uma venda. Eu só compro os certificados e tenho o custo da impressão quando tem treinamento. Então, é mais ou menos essa divisão. O que cai todo mês, eu vendendo 10 ou 100, é fixo. O que depende do volume que eu vendo, que eu produzo, é variável. Bom, vamos lá. Voltando ali para o Canvas, aquilo que a gente estava preenchendo, a gente precisa lembrar que a nossa proposição de valor não é o que a gente oferece de preço. É aquilo que diferencia a gente do nosso concorrente e estava baseado, depende de alguns pilares que a gente falou. O tipo de desempenho que a gente está oferecendo, o tipo de relacionamento e preço é um dos pilares desse valor. E tudo isso formata aquilo que você entrega para o cliente. Bom, só o tipo de entrega que eu tenho para o cliente já muda a minha estrutura de custos. Por quê? Se eu sou uma empresa que estabeleceu uma imagem de marca alta, provavelmente meu custo de investimento, de marketing, investimento em imagem da marca é alto. Se eu sou uma empresa que oferece bens de qualidade, o meu custo de matéria-prima para produzir esses bens de qualidade, ele é mais alto. Então, a gente tem que lembrar que, inclusive, a forma que a gente se posiciona no mercado depende dos nossos custos. Bom, vamos lá. Se cada quadradinho, cada retângulo daquele tem um custo diferente, vamos começar a falar dos custos relativos à proposta de valor. Bom, primeiro, custos relativos ao desenvolvimento e fabricação do seu produto ou serviço. Marissa, eu não forneço produto, né? Eu forneço serviço. Legal. Que custos estão envolvidos a cada vez que você faz esse fornecimento? Porque assim, quem vende serviço, que é o que eu faço hoje, legal, eu vendo horas de serviço, então eu vou dar uma consultoria, eu vou dar um treinamento, ou eu vou cobrar por participante, ou eu vou cobrar por hora. Ok, mas e todo o custo que veio para eu desenvolver aquele conteúdo que eu vou usar? Então tá, fechei com uma empresa, vou fazer uma atividade de 5 horas. Opa, bati aqui. Fechei com uma empresa, vou fazer uma atividade de 5 horas. Legal. Eu vou cobrar 5 vezes a minha hora só, ou que tenha 10 participantes? Não, eu tenho que pensar todo o tempo que eu vou usar para desenvolver aquele serviço. Então, normalmente, se eu tenho uma empresa e vou ficar 1 hora em sala de aula, eu gasto mais ou menos 1 hora preparando o material. Por quê? Às vezes até mais. Por quê? Eu tenho que fazer todas as reuniões de briefing antes com o meu cliente para entender o que eu preciso para daí conseguir desenhar o curso, o material que ele vai usar. Esses custos de tempo de desenvolvimento, de deslocamento para fazer essas reuniões, quando a gente fornece serviço, eles precisam entrar na conta. Bom, então, a matéria-prima, o tipo de insumo, o custo de desenvolvimento, tudo isso são custos ali daquele quadradinho da proposição de valor. Vamos lá começar a falar um pouquinho de exemplos. De novo, né? Avisei que a gente ia falar do Covid. Vamos considerar assim.
Vamos considerar que a gente tem uma fábrica de máscaras, é uma fábrica de máscaras que faz um único tipo de máscara, a gente compra um único tipo de tecido e a gente compra um único tipo de elástico, apenas. Então, vamos lá. O custo do rolo do nosso tecido é R$200. Cada vez que eu compro um rolo, eu pago R$200. Toda vez que eu compro o elástico do meu tecido, ele custa, o rolo também do elástico, ele custa R$100. Com um rolo de tecido eu consigo fazer 100 máscaras e com um rolo de elástico eu tenho material para 200 máscaras. Isso me ajuda a calcular meu custo por unidade. Então vamos lá, se custa R$200 o rolo, eu consigo fazer 100 máscaras com R$200, divide 200 por 100, só de tecido eu sei que está custando R$2. Aí eu vou lá, pego o elástico, divido R$100 que custa o rolo de elástico pelas 200 máscaras que eu consigo fazer, 50 centavos por máscara. E aí, alguém quer falar algo? Estou ouvindo uma voz. E aí, você soma isso e você tem basicamente um custo por unidade produzida. Será que dá pra gente... Beleza, então se custa R$2,50 a minha máscara, o meu elástico e o meu tecido, tá resolvido? Com essa informação eu já posso definir meu preço? O que vocês acham? O menino estava falando ali que tem que fazer o... Como é que fala, né? O cadastro? O cadastro não é... Oi? Da caixa. Depois entrar no aplicativo, caixa tem. Que aí que eu... Temos uma interferência, pessoal, só um minuto. Você tinha sacar na lotérica. É assim mesmo? Não sei, não. Diz que aparece o aplicativo caixa tem, quando tá? Caixa tem. Abre uma conta. Acho que eu resolvi. Desculpem, meninas. Bom, eu soltei o microfone para perguntar. Basicamente, não. A gente não consegue, só com os custos, pensando em matéria-prima, a gente não consegue ter a resposta se, legal, a partir desses R$2,50 eu posso precificar. Primeiro porque a gente tem que colocar nesse custo, inclusive, a mão de obra envolvida. E aí depende, se você está usando mão de obra específica para cada produto que você está fazendo, ou se você tem uma mão de obra fixa, se a sua mão de obra é considerada custo fixo ou não. Eu vou chamar a mão de obra aqui para gente de custo fixo, para a gente conseguir trabalhar de uma forma e seguir nesse exemplo que eu fiz. Então, assim, o problema de usar a informação apenas da matéria-prima que entra, o que você, por exemplo, vou usar só as horas que eu estou dentro desse cliente dando essa consultoria, ou vou usar só o custo dessa matéria-prima. A gente faz uma escolha muito míope do que a gente vai precificar. Tem muita coisa que precisa entrar nessa tabela e não estava aparecendo naquela conta. Então eu vejo e falo de muitas profissionais da área da beleza, que eu sei que tem várias que estão assistindo a gente também nas gravações, que às vezes você pensa, vou considerar o produto, vou tirar um pouquinho para mim e tá bom. Não, você precisa fazer a consideração certa, você precisa lembrar que você tem horas de trabalho. Então, voltando para o nosso exemplo da fábrica de máscaras, o que a gente tem de custo fixo? Bom, vamos pensar o seguinte, que a fábrica vai ter no mínimo um aluguel, vamos dizer que é uma fábrica bem pequenininha, vai custar R$1.500 por mês. E aí ela vai ter uma costureira, que vai custar R$3.000 por mês, e aí eu estou falando de salário, fundo de garantia, 13º, e vai ter água e energia. Beleza, olha só, R$4.900 por mês, no mínimo, que precisam entrar nessa conta. E por que eu acho importante destacar isso? Porque, às vezes, como pequeno empreendedor, a gente faz o erro de não computar isso quando a gente trabalha de dentro de casa. E isso é um erro, porque a gente está usando energia dentro de casa, sim, a gente está usando água. A gente tem que
provisionar esses valores. Por quê? Para o seu negócio se sustentar, você precisa, ele precisa ser real, ele precisa ter esses custos. Não adianta você só pagar eles como pessoa física. Nem que você divida e fala assim, hoje eu moro na minha casa e eu pago um aluguel de 5 mil reais. Legal, eu uso um cômodo para trabalhar, então eu vou fazer uma divisão como se eu pagasse 800 reais de aluguel. Mas você precisa lembrar que o teu negócio precisa considerar tudo que ele está utilizando. Bom, legal. E aí, um ponto importante aqui é que quando a gente está falando de salário de colaboradores, o salário e o custo, eles são muito diferentes. Então, a primeira dica que, se você está planejando o seu negócio, eu quero te dar é: conversa com o contador, ou pelo menos pesquisa qual que é o piso de salário desse funcionário que você está contratando. E aí, para as normas brasileiras, você precisa sempre calcular a provisão de férias e do 13º salário. Você precisa colocar na conta o fundo de garantia. Você precisa lembrar que, que é sua obrigação, dependendo da forma que você trabalha, ou oferecer alimentação, vale alimentação, ou espaço para essa pessoa se alimentar no mínimo, a copa, tal. E o vale transporte também. Então, aquele salário que às vezes você está falando de R$ 1.300, que parecia que era pouco, quando você imputa tudo isso que você tem que pagar, ele vai para uns R$ 2.500, R$ 2.600 de custo. Então, muito cuidado, não considerar o teu custo salário que você combinou de pagar para esse funcionário. Não, o seu custo é o salário, mais todas essas questões que estão envolvidas com esse funcionário. Você tem que colocar isso na ponta do lápis. Bom, voltando ali para o Canvas, dentro de custos, a gente já conversou um pouco sobre proposição de valor e os custos que estão envolvidos com ela, de uma forma básica. A gente falou da matéria-prima para trabalhar, a gente colocou o custo de mão de obra ali como custo fixo e a gente deixou aluguel, água e pronto. Mas tem muito mais coisa envolvida. A lição de casa que eu tinha deixado para vocês era justamente checar o quanto de custo cada um desses itens gera para vocês. Bom, o que eu tenho a dizer? Vamos pensar no seguinte, olhando ali, se a gente começar a pensar no relacionamento com os clientes. Eu vou ter um atendente, eu vou ter telefone, canais de vendas, beleza. Eu vou comissionar as pessoas que oferecerem meu produto, sejam minhas funcionárias ou não, eu vou chamar representantes e vou pagar a comissão. Eu vou anunciar no Google, com Google Ads, eu vou fazer anúncios no Facebook. Quanto eu vou gastar? Quanto vai custar ali dentro de canais? Para quem não assistiu a aula passada, só revisando, dentro de canais a gente fala de 2 tipos de canal. O canal que você vai usar para vender o teu produto e a forma que você vai usar para fazer a promoção desse produto também. Então, esses são os 2 canais. Então, beleza. Se além da fábrica de máscaras eu tivesse uma loja de máscaras, o meu ponto de venda, os custos dele, eu ia ter que lembrar de colocá-los aqui. Se eu tenho um e-commerce e mando os custos de entrega e não é o meu cliente que paga o custo de entrega, isso é um custo de distribuição, ele vai entrar aqui. Dependendo de como eu faço marketing e mídia, e pessoas, meninas queridas, não se iludam. Não existe negócio que não tenha um custo de marketing, algum tipo de investimento envolvido, principalmente nessa era digital. Por quê? Se você se limitar a fazer vendas físicas, você fica muito restrito. As pessoas já estão no online. Você precisa, de alguma forma, anunciar o que você faz no online. Cuidado para não viverem de mundo físico e depois sofrerem com isso. E, indiferente disso, você sempre vai precisar de verbas para anúncio, para buscar clientes. Marissa, meus clientes são B2B? Você vai precisar de uma conta melhor do LinkedIn. Você vai precisar fazer uma prospecção. Você vai precisar ter um site, uma imagem de marca caprichadas. Então, sempre vamos ter esse custo de marketing. E eu vejo que é um erro, vários empreendedores que começam não colocam isso na ponta do lápis. E depois esquecem, depois falta investimento. Bom, mas vamos lá.
Falando aí dos custos de canais, o que a gente acrescenta dentro do nosso custo fixo de trabalho aí? Bom, já tínhamos falado do aluguel, a gente já tinha falado do custo da costureira da nossa fábrica de máscaras, de energia, de água. E aí, como a gente resolveu que a gente vai vender as nossas máscaras, a gente vai ter uma pessoa que vai ser uma auxiliar de vendas, a gente tem o salário dessa auxiliar de vendas também. E, de novo, pode ser que o piso como auxiliar seja R$ 1.300, só que a hora que você imputa todas aquelas informações, isso vai para R$ 2.500. Legal. Aí você tem uma conta de telefone, porque você precisa se relacionar e falar com o seu cliente. Você tem uma conta de internet. Você tem que fazer os seus anúncios. E aí o que eu acho importante? Quando a gente faz anúncios, você pode, o que eu acho que funciona muito melhor, é justamente quando você resolve fixar o valor de investimento para aquele tipo de anúncio. Então, faz muito mais sentido você decidir falar, legal, dentro do meu orçamento, dentro do meu budget que a gente fala, eu quero gastar R$ 500 por mês de anúncio para conseguir mais clientes. Ontem, depois a Silvia pode dar até umas dicas para a gente com relação a isso, mas ontem a gente estava trocando, ela estava me dando umas dicas de quanto do faturamento pode ser reinvestido ou deveria ser reinvestido em marketing, em divulgação. Bom, legal. Ah, Maressa, eu não sei fazer meus anúncios, eu não sei fazer isso sozinha. Legal, contrata uma agência. Tem agência que cobra barato. Eu coloquei uma média de R$ 300. Você tem uma agência que faz seus anúncios do Google também. Você vai precisar dela todo mês. Você coloca lá os R$ 300. Ai, Maressa, eu não sei fazer conta. Contrata um escritório de contabilidade. Eu coloquei aí 365, que é o que eu pago para o meu. 365 todos os meses eu pago de contabilidade. Legal. Ah, Maressa, mas e aí? Deixa eu aproveitar e dar uma dica para vocês. Tem um aplicativo, um site, como vocês queiram chamar, chamado Contabilizei. Ele é uma startup de Curitiba e eles fazem a preço muito justo, de uma forma muito amigável. Daí você não tem a pessoa do contador, mas você tem um aplicativo de uma forma muito amigável. Ele ajuda você a cuidar dessa questão de contabilidade do seu negócio. Eles cobram também uma mensalidade de um valor até inferior a esse que eu pus aí na planilha, mas vale a pena dar uma olhadinha. O nome do site é Contabilizei. É uma marca bem legal e eles também apoiam bastante o empreendedorismo feminino, isso que eu acho super interessante. Bom, e aí, dentro desses custos fixos, tem uma coisa que a maioria das empreendedoras e empreendedores novos esquece de fazer: a sua remuneração. Você não coloca ela como custo fixo, porque você pensa, nossa, eu preciso faturar, pagar as contas, para depois eu saber se vai sobrar dinheiro para mim. Mas calma lá. A gente está fazendo aqui uma análise de viabilidade do negócio. A gente está falando de um plano de negócios. Então, se você não colocar nesse plano de negócios a sua remuneração, não serviu para nada. Você precisa colocar lá o valor que você gostaria de receber. E lembre uma coisa: remuneração, salário, é diferente de lucro, é diferente de distribuição de lucros da empresa. Então, mas tudo bem, vamos considerar aqui que você vai ter um salário, vai ficar um pouco menor, mas o seu custo para a empresa, como empreendedor, vai ser R$ 5.000 por mês. Isso quer dizer, que você vai ter um salário um pouquinho mais baixo que isso, vamos dizer de uns 4.000, por exemplo, porque você também precisa pagar, né, INSS, etc. Bom, então, fazendo tudo isso, colocando todas essas questões daqueles outros quadrantes que a gente tem no Canvas, o nosso custo, que era 5.000 no slide passado, só pegando ali o primeiro, que estava em 4.900, pegando o aluguel, uma funcionária que era costureira, água e energia, na realidade, ele já foi para 13.000. E o que impactou aí bastante foi você lembrar de ter colocado a sua remuneração. Bom, legal. Está em 13.829 o seu custo fixo. Ok. O que a gente tem aí? Beleza, que a gente precisa lembrar ainda olhando os quadrantes. Tem uma coisa que a gente não colocou e tá lá dependendo do canal de distribuição que a gente resolve fazer, do canal de vendas. Se você resolve comissionar a pessoa que está vendendo para você, digamos que você
você resolva fazer a sua comissão de 10% ainda sobre o custo do produto. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que as pessoas fazem o valor sobre o preço cheio, mas só para esquematizar o teu negócio, digamos que você faça 10% ainda do custo, a comissão que você vai pagar para essa pessoa que vai te ajudar. Então, além daqueles 13 mil que você tem de conta para pagar para o teu negócio ficar de pé todo mês, você tem os 2,50 de custo por máscara, que viraram 2,75, porque você adicionou uma comissão aí para pagar para as pessoas que oferecerem o teu produto. Legal. Olha só como essa conta vai aumentando e tem item que a gente vai esquecendo. E dependendo de como você desenhou o seu Canvas, de como você decidiu se relacionar com o seu cliente, de como você decidiu o que é a atividade-chave, você vai tendo custos muito diferentes do que você começou a prever ali no início do seu business. Bom, e aí tem um outro custo que a gente às vezes não lembra. Eu vou voltar uns slides aqui para mostrar uma coisa para vocês dentro do Canvas. Olha só. Custos da proposição de valor, a gente falou de matéria-prima, a gente falou de todo aluguel da sua fábrica, tal. De relacionamento com o cliente, a gente considerou custos de ter uma atendente trabalhando com você, de ter um telefone. Para os canais de venda, a gente colocou aquela comissão de vendas, a gente colocou o custo do anúncio, custo de entrega, lá na frente eu deixo anotado que é entrega por conta do cliente. Ele bota lá no site que ele vai pagar a entrega. Comissão, eu não tenho vendedor. Cuidado, a maioria dos sites que a gente usa para comercializar treinamentos, quando eu vendo varejo, os sites me cobram uma taxa para comercializar. Então, fique tranquilo, é muito difícil você se livrar de pagar comissões. Bom, ainda dentro do levantamento do negócio, tem custos envolvidos com fazer pesquisa e mapeamento de mercado. Tem pesquisa, eu já falei, é muito importante, faz parte de desenhar uma proposta de valor correta, entender o concorrente. Mas o seu concorrente, desculpa, e o seu cliente. Mas, às vezes, o mapeamento de mercado vai ter custo. Por que eu falo isso? Porque se você trabalha com uma venda B2B, às vezes, para você entender a realidade do cliente, saber se ele é potencial, se a sua segmentação vai funcionar, você tem que fazer algumas visitas. E isso implica custo que você tem que botar na ponta do lápis. E daí eu queria também, dentro disso, dar uma dica para vocês. Depois eu mostro, eu estou lendo um outro livro sobre empreendedorismo de um professor do MIT. E aí ele explica, que eu acho bem legal, que temos dois tipos de empreendedorismo, né? Aquele mais normal, que a pessoa tem uma empresa familiar para pagar suas contas do dia a dia, e ele fala muito do empreendedorismo que eu vou chamar de tecnologia, tá? Não é esse o nome que ele dá, mas que é aquele empreendedorismo que você demora para desenvolver uma solução e depois ela escala, você ganha muito dinheiro, tem investidor envolvido, tal. Esse tipo de empreendedorismo, ele está muito baseado em você em você ter grandes investimentos, mas em você ter um produto muito bom. Então, imagina assim, vamos pensar no Facebook como um produto desses, de tecnologia. O Facebook tornou-se um produto muito bom. Ele tem uma plataforma de anúncios fantástica que todo mundo utiliza. Ele funciona muito bem porque ele conseguiu viralizar e atrair uma série de clientes para a base dele, daí de pessoas só usuárias que não são as anunciantes. Então ele é um produto que foi muito bem desenhado, explorado e passou por evoluções. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque o que esse livro dá de dica legal para todo mundo, inclusive quem não trabalha com tecnologia, entenda o seu cliente. Antes de falar, tá aqui o meu produto, vou lançar esse celular, conversa no mínimo com 10 clientes seus, que você imagina que sejam seus clientes. Veja se a sua ideia faz sentido. Veja se a sua ideia, se ele enxerga valor naquela proposta. E, gente, é sempre muito bom conversar. Quando eu estava montando um outro treinamento que a gente tem, eu estava ainda tendo aula presencial do mestrado, e aí tem uma moça que ela já é bem mais velha que a maioria da turma, ela tem 50 e poucos anos, já foi presidente de empresa, ela é fera. E aí eu fui falar um pouco desse produto que eu estava montando e eu caí na besteira de falar para ela de um produto novo, que ainda estava meio que na minha cabeça, eu estava só rascunhando e tal.
E ela começou a me fazer um monte de perguntas, um monte. E aí eu falei, caramba, me ajudou muito essa conversa, porque eu ainda não tinha estressado esse produto, não tinha pensado direito nele, e comecei a falar. E o ponto é, toda vez que a gente abre o nosso produto, a gente faz essa pesquisa de mercado, a gente faz esse mapeamento de mercado, a ponto de entender se o produto faz sentido para o segmento de cliente que eu criei, nossa, a gente vai ter meio caminho andado. Então, assim, vale a pena colocar dentro dos custos que a gente tem, o quanto vai custar aí no seu planejamento de negócio, conversar com esses clientes. E assim, às vezes você tem que chamar esse cliente para um jantar, quer dizer, agora não, né? Mas antigamente você tinha que chamar esse cliente para um jantar, para um almoço, e aí você, por educação, pode pagar, você tinha que fazer uma visita para esse cliente, e esses são custos que vão entrando. Você ia contratar uma empresa que ia fazer pesquisa para aquele tipo de segmento, isso tem custo. Então, lembre-se disso, pequeno ou grande empreendedor, pesquisar o seu cliente, entender a realidade dele, se o produto faz match e de colocar tudo isso ainda dentro dos custos. Bom, do lado de cá, do Canvas, que a gente tinha tudo que era chave. Parceiro-chave, que é aquela pessoa que o teu negócio precisa para sobreviver, seja um fornecedor, seja um transportador, seja um parceiro de divulgação. As atividades chaves. O que é atividade-chave? Bom, atividade-chave é aquilo que você não pode deixar de fazer. Então, para eu abrir uma fábrica de máscaras, voltando ao nosso exemplo, eu tive que investir basicamente num curso de costura. Eu tinha que entender de tecido, saber escolher a máquina de costura. Tem algumas atividades que eu tinha que saber dominar para cuidar do meu negócio. O que são as minhas atividades chaves? Ah, Maressa, minha atividade-chave, vou falar de mim agora. Ah, minha atividade-chave hoje é dar treinamento. Legal. Hoje, então, eu não preciso investir, eu não tenho um investimento específico dessa atividade-chave que aparece a cada momento. Mas em tudo que eu já investi para me preparar no ano passado, por exemplo, que conta eu, Maressa, coloco? O ano passado eu fui fazer minha certificação em Lego Serious Play nos Estados Unidos. Eu já tinha toda a minha formação, toda a minha base, já dava cursos, mas daí para eu poder certificar mais gente com Lego Serious Play, eu quis fazer essa certificação fora. Legal, eu botei ele como um custo do meu ano que eu preciso recuperar esse custo. Então, assim, atividade-chave que está relacionada com o que eu sei fazer, eu não sei fazer de graça. Eu investi para fazer essa atividade-chave. Então, não estou começando a empresa agora. Toda a formação que eu tive contribuiu para o que eu ofereço hoje. Acho que não é certo colocar que eu quero retornar esse investimento? Beleza. Mas tudo que você for investir em cursos, por exemplo, daqui para frente, eu acho que seria extremamente correto, sim, você colocar como um investimento que você está fazendo na tua empresa. Bom, enquanto a atividade-chave está relacionada com o que você sabe fazer, o recurso-chave está relacionado com o que você tem para fazer aquilo. Voltando à nossa fábrica de máscara, o recurso-chave é o investimento, por exemplo, que foi feito nas máquinas de costuras da nossa fábrica de máscaras. Beleza, vamos lá ver na planilha como que vai ficando tudo isso, aliás, a gente já viu na planilha, como que vai ficando tudo isso que a gente foi adicionando. Só que tem uma coisa que vocês podem ter notado que a gente não adicionou nessa planilha de custo fixo, que são justamente essas questões de investimentos para início do negócio. A máquina de costura, o curso de costura, os móveis para montar seu espaço, a sua fábrica, o que for. Então, antes de tudo isso, você também, além do custo fixo, além do custo unitário por produção de máscara, você teve o seu custo de investimento de início de negócio. E você não pode esquecer de computar, de consultar isso. Nossa, mas por que isso é tão importante? Bom, aí a gente entra numa questão de investimentos, que é o seguinte: basicamente, você só deve começar. Um dos pontos de análise de viabilidade do negócio, e viabilidade do negócio é saber se eu estou fazendo um bom negócio. Um dos pontos de análise de viabilidade do negócio é que o seu dinheiro tem que render mais naquela empresa, naquele negócio, do que ele renderia na poupança.
Se não, por exemplo, ao invés de abrir essa fábrica de máscaras, você pegaria esses R$ 5.000 de investimento inicial, que na verdade a gente sabe que quando vai começar um negócio esse investimento é muito maior. Você pegaria esses R$ 5.000 e deixaria, por exemplo, na poupança, que hoje é o pior tipo de investimento que tem pra gente, sabemos disso, mas quanto teu dinheiro renderia na poupança? Legal, você tem que pegar essa taxa de rendimento na poupança e ter certeza que colocando esse dinheiro na tua empresa e juntando ele com o teu trabalho, você vai ganhar mais. É para isso que nascem as empresas, porque senão você podia procurar um emprego qualquer, fazer alguma outra coisa que você queira, e você podia deixar seu dinheiro guardadinho, investido na poupança. Ah, não, Marissa, mas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para mim, eu não quero ser funcionária. Legal, eu entendo o seu desejo, sua vontade. Eu estou falando tudo isso do ponto de vista econômico. Se você falar com um economista, ele vai falar: olha, sua vontade é muito legal, muito bonita, mas você vai perder dinheiro dessa forma. Você tem que criar um negócio viável. Bom, por que eu digo tudo isso? Porque se você faz questão de empreender, a gente vai ter que precisaremos encontrar formas de deixar esse negócio viável, de fazer essa coisa acontecer. Mas a gente precisa sempre lembrar que aquele investimento que a gente fez, ele precisa ser remunerado de alguma forma. De novo, pensa, se eu colocasse o dinheiro do investimento inicial na poupança, no final do ano, quanto eu ia colher de retorno? Será que eu vou conseguir colher isso da minha empresa? E aí uma outra pergunta que se faz, que a gente ouve muito, é uma coisa chamada break-even, que é o tempo que você leva para recuperar o investimento que você fez na empresa. Então, digamos assim, que você investiu 100 mil para começar o teu negócio e você está faturando sem trazer juros, sem trazer a valor presente, de uma forma muito simples, tá? Sem falar de matemática financeira. Mas digamos que você tem investido 100 mil para começar o teu negócio e todo mês você está faturando 10. Bom, 10 vezes 100, você demoraria outros 10 vezes 10 dá 100, você demoraria outros 10 meses para recuperar aquilo que você investiu. Mas é claro, essa recuperação depende de você também ir pagando seus custos fixos, nananã, seus lucros e etc. Mas só para vocês saberem que uma língua muito grande de se usa muito isso na linguagem do empreendedorismo, entender quando você vai recuperar aquele investimento que você fez. Bom, só um pouquinho sobre investimento de uma forma aí tranquila para falar para vocês. Então, o fato é o seguinte: eu tenho custo fixo, eu tenho custo variável referente ao meu produto e eu tenho ainda todo aquele investimento inicial que eu fiz e eu não posso esquecer da existência dele. De novo, recapitulando, sempre compara com pelo menos a poupança, que é o pior tipo de investimento que você tem para retornar. Bom, mas falando do jeito muito simples, falar: poxa, Maria, se eu não tenho, eu praticamente não vou investir nada. Eu vou fazer um negócio muito pequeno, eu vou comprar um pouco de produto para eu vender, vou gastar, sei lá, R$ 1.000, porque é o dinheiro que eu tenho e eu preciso começar a empreender desse jeito. Então, você tem que prestar mais atenção ainda e controlar seus custos numa planilha, numa tabela, com mais detalhe ainda, porque cada centavo te conta muito, 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 muito. E você vai ter que fazer esse dinheiro render, no sentido de, junto com esse investimento inicial que parece pequeno e junto com o teu trabalho, você vai ter que encontrar movimentação, fazer esse caixa crescer. Então, muito cuidado com as suas finanças. Bom, falamos de custos, que era aquele pedacinho de baixo ali do canvas para a gente preencher, definimos todos os custos. Agora vamos falar um pouquinho de receita. Bom, primeira coisa, receita é o nome que a gente dá a tudo aquilo que a gente fatura. Tudo que entra na empresa é a nossa receita. E aí tem dois tipos de receita. A receita bruta, que é todo esse faturamento, e a gente tem a receita líquida, que a gente começa a tirar pelo menos os impostos para a gente começar a entender esses valores. Mas, basicamente, toda vez que alguém está falando de receita está falando da receita bruta, que quer dizer o faturamento da tua empresa, beleza? E aí você tem que lembrar de uma coisa, que a receita não tem nada a ver com a tua remuneração. Uma coisa é a receita, tudo que a empresa fatura.
Outra é a sua remuneração, que agora no plano de negócio você vai escrever lá quanto você gostaria que fosse. E além disso, vai ser todo lucro. A ideia é o que que é? Então tá bom, tô trabalhando esse mês, vendi 10 mil reais. Faturei, tive uma receita de 10 mil reais. 10% foi imposto, então 10% de 10 mil, fiquei com 9. Eu decidi, vou pagar todos os meus custos, digamos que todos os seus custos sejam 3 mil. Beleza, já te sobrou 6. Ah, eu decidi que eu tinha 4 mil, que eu quero 4 mil para mim todo mês como minha remuneração. Beleza, desses 6, você tirou 4, ficaram 2 mil. Beleza. Ótimo, você já pagou todas as suas contas? Aí sim você tem o lucro. Não confunde lucro com remuneração. E pode ser muito óbvio eu falar isso para você agora. Só que quando você cria lá a sua conta da empresa e você tem o cartão na sua carteira de débito da empresa e o seu cartão, e às vezes você está sem dinheiro na sua conta pessoal, ai, que facilidade que é para passar o cartão da empresa, não é, minha gente? Não deixa isso acontecer. Não deixa. Nem que você transfira, aconteceu uma emergência, nem que você se obrigue a fazer uma transferência e anotar que é uma espécie de um empréstimo, que eu também acho que não deve ser feito, mas não misture as suas finanças. Quando for hora de pagar a sua remuneração, ai, eu tô com dó, o caixa da empresa, então diminui no papel a sua remuneração se você for pegar menos dinheiro. Mas não fica deixando misturado as coisas, que sua vida vai virar uma bagunça. Uma coisa é sua conta pessoal, uma coisa é o seu CNPJ. Dito isso, vamos resolver de onde virão as nossas receitas. Voltando para a fábrica de máscaras, poxa, será que eu vou ter receita só de vender máscara? Será que eu não consigo ter uma ideia diferente? Eu não consigo faturar de uma forma diferente? E se eu fizer máscaras por assinatura, já que está todo mundo usando? Então o cliente me paga uma mensalidade, o cara me paga R$ 50 por mês e eu mando, por exemplo, sei lá, eu mando 10 máscaras para ele, mais máscaras especiais e mais bonitas, estampadas, exclusivas. E aí ele já sabe que ele vai ter as máscaras diferentes todo mês. Ou eu posso fazer máscaras para presentear, para as pessoas mostrarem que estão preocupadas com os outros. Eu ofereço, pessoal, compre máscaras de presente, delivery por conta da empresa. Que outras formas eu posso gerar de receita além da venda de máscaras? Bom, falando do iCapital Humano. Quando o iCapital Humano nasceu, o nosso foco eram treinamentos para empresas. Então, eu fazia só vendas B2B, tinha todo o meu custo de deslocamento, de contato e etc. E vendia programas de treinamento para empresas. Só que aí a gente começou a ver o seguinte, peraí, aí vem duas coisas, vem uma paixão minha, eu tenho uma paixão enorme por educação, e também a gente começou a perceber que tinha empresas que às vezes a pessoa, o funcionário que a gente estava tratando, queria muito fazer aquele treinamento, mas não tinha verba naquele momento, a empresa não autorizava, tal. O que eu comecei a perceber? Opa, vamos abrir uma ponta de varejo, que são treinamentos abertos ao varejo, porque daí eu vou ter uma segunda fonte de receita, que é justamente a pessoa física que toma a decisão por si própria, a decisão de fazer um treinamento. Então, em vez de uma fonte de receita, que era um treinamento B2B, eu comecei a ter o treinamento do varejo. Legal. Quais as diferenças? Enquanto o B2B é uma venda de um valor muito mais alto, muito mais significativo, ela é uma venda que demora muito mais para ocorrer, porque numa empresa você precisa de muito mais aprovações e etc. Legal. O varejo, na contrapartida, que é mais fácil uma única pessoa decidir, falar, vou gastar X reais e vou fazer parte desse curso, eu preciso anunciar para muito mais gente do que eu anuncio para fazer a venda B2B. Então, assim, de novo, de onde virão as receitas? Tudo isso, gente, está interligado. A forma que vem essas receitas para você mexe um pouquinho lá para cima no Canvas, em todo o seu modelo de negócios. Então, não vale só mexer ali embaixo. A minha receita vai vir de venda de máscara unitária, entrega delivery ou no meu ponto, e agora vai ter máscara para assinatura. Se você tem máscara para assinatura, muda a sua forma de distribuir, muda a sua forma de se relacionar, pode ser que mude seu parceiro-chave. Então, cada ideia nova que você tem e joga no Canvas, lembra de revisar ele como um todo.
E para finalizar daí as formas de receita aqui do iCapital, beleza, então tem os treinamentos que a gente vende para empresas, tem os treinamentos varejo, e aí com essa pandemia toda, eu que nunca fui muito do online, no sentido de sempre gostar de interação com pessoas, e a gente sempre defendeu, nossos treinamentos tem uma coisa que a gente chama de metodologias ativas, que a gente dá muita atividade para as pessoas fazerem com a mão para realmente aprenderem. Mas, em tempos de pandemia, eu também tive que achar uma nova forma de receita, que são os treinamentos online. E aí, de novo, muda a estrutura de negócio, muda muita coisa. Então, como virão essas receitas para você? Como você pode aproveitar aquele cliente que já compra de você? De repente, fazendo essa análise do plano de negócios, você chega à conclusão que você precisa ter mais um produto no seu portfólio, que só a máscara, por exemplo, não resolve. Bom, então, de onde virão essas receitas? Legal. Vamos dizer que a nossa fábrica optou por ter apenas venda de máscara pela internet. O cliente faz o pagamento do frete, então não imputa mais custo para a gente. E aí, agora a gente vai começar a pensar na precificação. Lembra que a gente fez os custos fixos lá atrás e deu R$ 13.829? Legal. E a gente tinha o custo variável de máscara de R$ 2,75 por causa da comissão. Então, vamos chutar um valor e vamos dizer assim, mais ou menos eu sei o que o mercado pratica, eu quero chegar com uma estratégia bem agressiva no mercado e eu vou ter um produto de uma qualidade similar ao do mercado, então o meu preço eu vou tentar deixar um pouquinho abaixo do mercado para ver se eu consigo ganhar mais participação dos clientes. Bom, vamos lá. Então, vamos dizer que você definiu que você quer estudar se funciona fazer um valor de venda de R$ 5 por máscara, ok? Bom, só que você tem que lembrar uma coisa, e os impostos que a gente não estava considerando? Cada vez que você emite uma nota, você paga um imposto sobre ela depois. E imposto, por isso eu me apoio muito no escritório de contabilidade, porque o imposto às vezes me deixa maluca, às vezes eu quero saber se está certo. Então, lembre-se disso, sempre de considerar o imposto. Mas vamos lá, vamos fazer uma conta rápida. Você vai vender cada máscara por R$ 5, eu anotei aí. Aí, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Você vai vender cada máscara. Ixi, peraí, tô tentando mostrar a setinha para vocês. Você vai vender cada máscara por R$ 5. E aí você já sabe que o custo de máscara, tecido, elástico e mão de obra é R$ 2,75. E aí você também sabe que, com o imposto que você não tinha considerado anteriormente, mas agora você está considerando, você tem que tirar outros 25 centavos desse valor de venda. Então, só pagando o custo variável dela e o imposto, está te sobrando só R$ 2 por máscara. E aí, você vai ter só R$ 2 por máscara para pagar todos os custos fixos. Eu escrevi impostos, desculpa, eu queria escrever investimentos nessa penúltima linha. R$ 2 é o valor por máscara que terei para pagar custos fixos e impostos. Impostos a gente tirou lá em cima já. Você vai ter só R$ 2 por máscara para pagar aqueles R$ 13.800 que você gasta todo mês de custo fixo. Dividindo 13.000 por R$ 2, você descobre que você vai precisar fazer 6.915 máscaras por mês. E aí, será que você e mais uma costureira conseguem dar conta disso? Será que seu negócio é viável? Cara, eu não tenho a menor ideia, porque eu não entendo de costura nem de máscara. Eu acho que é muita coisa para duas pessoas fazerem no mês, fazer mais de 6.000 máscaras. E aí, esse é o ponto do Canvas e do plano de negócios. Você parar para pensar, colocar na ponta do lápis todos os seus custos e falar, peraí, eu tenho que produzir e vender muita coisa. Não vai dar, vou ter que mexer em alguma coisa. Então, peraí, o que eu posso mexer? O que são as minhas opções? Primeira, você pode subir o preço. Você pode mudar essa conta e subir esse preço para, por exemplo, R$ 6. Lembra que estava sobrando R$ 2 por máscara? Vou até pegar um papelzinho para escrever aqui. Antes o preço era R$ 5 e a gente tinha para pagar custo fixo e etc. R$ 2 por máscara, certo? E daí a gente estava precisando trabalhar com mais de 6.000 máscaras.
Vamos fazer diferente. Vamos subir esse preço para R$6. E a gente já sabe que, então, vai sobrar R$3 por máscara para pagar custo fixo, salário, toda aquela planilha que a gente fez. Vamos olhar aqui quanto era nosso custo fixo? 13.829. Vou dar uma olhadinha aqui. 13.829 agora dividido por R$3 que sobram por cada máscara. Olha só como caiu. 4.610 máscaras por mês para a gente arredondar. Já melhorou, né? Em vez de 6.915 máscaras, de subir R$1 meu preço, mais cuidado, que você subiu o seu preço em 20%. Será que você vai continuar vendendo se você subir esse preço? Não sei. Para isso que serve a viabilidade de negócio, para você fazer conta e pensar quanto o seu concorrente faz, o que ele oferece. Para isso que a gente analisou tanto tempo a nossa concorrência. Legal. Então, a primeira opção, a gente pode subir preço. Ah, não, Marissa, subir 20% do preço é muito. Eu não consigo vender as máscaras por R$6, mas eu consigo vender cada uma por R$5,50. Legal. Já te deu um norte aí, ok? A outra opção que você tem é diminuir custo fixo. Vamos dar uma olhadinha na tabela de custo fixo, aquela que estava dando os 13 mil. Por que ela estava dando os 13 mil? Vamos lá. Aluguel. Ah, tá lá a minha máquina de costura já tenho aluguel, não vou mudar, não vou mexer nisso. Costureira. A sua costureira está te custando R$3.000 por mês. Será que você precisa mesmo ter a costureira contratada? E se você terceirizasse o trabalho de costura? E se alguém que não tem acesso a todos os seus canais de venda, que não sabe divulgar o produto, você tivesse umas 3 fornecedoras que fizessem a costura para você? Funcionaria? Não sei. Existe daí uma briga entre internar, que a gente fala, ou terceirizar um serviço. Por quê? Quando a gente terceiriza serviço, você perde um pouco do poder. De repente você começa a terceirizar e aquela costureira promete te entregar numa sexta-feira e entrega só na outra. Se ela fosse sua funcionária, talvez ela não fizesse isso porque ela tá ali junto com você e você tá vendo o que tá impedindo ela de fazer as entregas, por exemplo. Bom, energia e água não vai dar. Opa, peraí. Cheguei aqui na minha auxiliar de vendas, que me custa R$2.500 por mês. Será? Vou tirar essa auxiliar, então. Vou tirar ela e vou eu mesma fazer as vendas. Legal. Se você tira a sua auxiliar de vendas, que você tinha aí colocado, você, em vez de 13.829 de custo fixo, fazer uma continha rápida de subtração, você vai ter 11.000, ela custava 500, 11.329 de custo fixo por mês, tá bom? E aí, a sua máscara, lembra que a gente chegou à conclusão que ela estava cobrando, a gente ia cobrar R$5,50 pela máscara? Então, vamos lá, vou rascunhar de novo aqui para você. O preço da máscara funcionava no seu mercado R$5,50. Você já sabe os custos que são. Ia sobrar R$2,50 por máscara para depois você usar para fazer os pagamentos de custo fixo, lembra? Então, agora o seu custo fixo, ele é 11.329. 11.329, cadê? Beleza, vamos dividir uma coisa pela outra para ver quantas máscaras a gente vai ter que fazer nessas condições. 11.329 dividido por 2,50. Beleza, estamos aqui em 4.532 para arredondar máscaras. Então veja só, se você cobrasse R$5 por máscara e tivesse sua auxiliar de vendas, você ia ter que fazer 6.900 máscaras para você chegar onde você queria. Acertando os números, tirou lá o extra auxiliar, você consegue tirar, e subiu um pouquinho o preço dentro do que o mercado aceita pagar, você consegue chegar onde você quer com 4.500 máscaras por mês. Legal, gente, é para isso que serve o plano de negócio, para você ir testando hipóteses do que funciona e o que não funciona para o seu negócio, de como você pode ou não trabalhar, ganhar dinheiro, de como você vai conseguir fazer isso entrar. Então, veja só, de 6.900 máscaras, fazendo alguns ajustes, a gente caiu para 4.532 máscaras. Legal. Aí,
Então, o que a gente já fez? A gente já subiu o preço, sempre analisando o concorrente. A gente diminuiu um dos custos fixos, que era seu auxiliar de vendas da sua empresa de máscara. E aí tem aquela outra questão, que é transformar o custo fixo em variável, que é pegar aquela costureira que custa R$ 3.000 por mês e ao invés de sempre deixar aqueles 3.000 rodando, não. Fazer um combinado, em vez de ter a pessoa trabalhando dentro do seu espaço, ter vários fornecedores e você vai pagando isso à medida que você tem venda acontecendo. Será que funciona para o seu negócio? De novo, primeiro faz a conta. Você precisa saber se o seu negócio é viável. E aí você vai analisando junto as questões de possibilidade, de funcionamento e de acontecer. Bom, de novo, você não pode esquecer daquilo que nós já conversamos sobre remunerar o investimento inicial. Então, aquela verba inicial que você tinha, você precisa ter certeza que você vai conseguir fazer ela remunerar. O que é o mínimo de novo que você pode fazer? Colocar nessa conta toda o quanto o seu investimento inicial. Oi, o quanto o seu investimento inicial ele renderia na poupança. Isso é muito importante de você fazer. Para você ter certeza que seu negócio funciona, ainda mais se você está numa fase de estudo de saber, você é funcionário, você é empreendedor. Você nunca pode esquecer de fazer essa conta. E aí, a gente chega no ponto que nos interessa, que é entender se o seu negócio é viável ou se ele não é viável. Bom, o que vai depender? Quais são as 3 perguntas que você precisa responder para falar, beleza, vou abrir esse negócio, vou continuar com essa estrutura de negócio? O cliente aceita pagar o preço que você está oferecendo, e o cliente aceitar pagar o preço, ele é uma coisa super importante no sentido de que, às vezes você faz as suas primeiras 5, 10, não sei o tamanho do seu universo, mas vou falar de mim, eu faço meus primeiros 10 treinamentos. E aí, para cada treinamento, eu consigo 5 pessoas pagantes para cada sala. Mas eu não consigo mais do que isso. Eu consigo pouco e estou anunciando para conseguir essa quantidade de pessoas. Então, assim, o cliente aceitar pagar o preço não quer dizer que um ou dois aceitem. Se um ou dois aceitarem, vai funcionar meu negócio. Não. O cliente que te dá volume aceita pagar o preço. Tem uma série de histórias aí de startups que a gente vê que começam a investir em marketing para divulgar, porque tem algum aplicativo, acho que vocês devem ouvir bastante também. Eu inventei um aplicativo, é tipo um Uber, mas é de cachorro. É tipo um Uber, mas é de comida. É tipo um Uber, mas é de caneta, sei lá. E aí o cara descobre que o tanto que ele vai ter que investir para as pessoas conhecerem o aplicativo dele, ele não tem caixa para isso e depois o investimento não retorna. Então, a grande pergunta é, o cliente aceita pagar aquilo que você oferece e aceita a quantidade de clientes que você precisa, aceita pagar aquele preço? É a mesma coisa das máscaras. Decidi então que eu quero fazer uma máscara, vender por R$ 7. Aí você consegue vender para as pessoas do seu bairro que te conhecem desde que você nasceu. Além disso, você não vai conseguir mais vender, porque as pessoas compraram pelo relacionamento. Então, você tem que fazer todas esse tipo de análise. Bom, primeira coisa, cliente aceita pagar meu preço e a quantidade que eu preciso de clientes aceita pagar esse preço. Segundo, eu consigo produzir a quantidade que cobre os meus custos fixos, que paga as minhas contas, que paga o meu salário e que me dá lucro? Por exemplo, era a mesma coisa de eu criar uma estrutura de treinamento gigantesca e acabar com meus investimentos e falar assim, olha, agora eu criei essa estrutura gigante, então eu preciso dar 100 treinamentos por mês para pagar essa conta. Só que o mês só tem 20 dias úteis. Como que eu dou 100 treinamentos se o mês só tem 20? Então, são esse o tipo de conta que a gente precisa fazer. É possível, matematicamente falando, considerando que o dia tem 24 horas, é possível produzir essa quantidade que cobre os custos? Não, então eu vou terceirizar, vou trazer mais um monte de gente para fazer esse trabalho para mim. Será que quando você terceiriza e vai contratando esses subfornecedores, você mantém o nível de qualidade que você prometeu para o cliente lá no começo? Não sei, o negócio
Quem vai precisar analisar e responder é você. Bom, vamos lá. E aí, por último, o investimento inicial, ele vai ser remunerado ou não? Porque assim, tem duas coisas que a gente pode pensar. Para eu trabalhar, eu preciso desse celular. Ele é meu investimento, vai, para a minha empresa. Digamos que ele tenha custado R$ 5.000. De novo, R$ 5.000. Ok. Se eu tivesse deixado 5 mil na poupança, ia render X, eu preciso que todo o meu trabalho ainda colocado aqui façam isso render muito mais. Mas você também pode chegar à conclusão que você não quer recuperar todo aquele dinheiro do investimento. O dinheiro está ali, está empregado como sei lá, você usa um carro para trabalhar, ele está ali empregado como um carro, tal. Mas você tem que lembrar que dependendo do bem que você investiu, que você comprou, isso deprecia também. Se você comprou, por exemplo, você comprou um carro para servir para fazer as suas entregas. Era um dinheiro que, se você deixasse no banco, acho que renderia mais. Porque, primeiro, que ele ia render. E o carro, o investimento, ele deprecia. Então, aí a gente já está falando de questões de financeiras um pouco mais avançadas. Mas, basicamente, o que você precisa pensar é, além de pagar meu custo fixo, além de pagar meu custo variável, eu vou conseguir, pegando esse dinheiro de volta para recuperar o que eu investi? Se não, gente, não vale a pena o negócio. É para eu desistir de empreender? Não, não é isso. É para você pensar em alternativas de como o seu negócio vai gerar mais dinheiro. Pô, como que eu penso em alternativas? Volta lá no comecinho do Canvas e vamos falar de novo da proposta de valor. Você precisa... Gente, o que eu penso? Às vezes as pessoas falam, nossa, Marissa, mas, tem empresas que dão treinamento, tem empresas que têm MBA, tem empresas que fazem isso. E aí, o que eu penso? Que eu estou nichando, estou trabalhando alguns segmentos específicos, uma região específica, e daí? O que você faz de conta? Você conta a população básica do seu país, da sua cidade, as pessoas que você consegue atingir com aquele produto. Então, beleza, dentro do raio do meu do instituto, eu preciso de X alunos por mês, falando do varejo. Eu tenho essa quantidade de pessoas dentro dessa idade, dessa faixa etária, que tem esse poder aquisitivo na região e etc., você tem que pesquisar. Então, de novo, calculou, chegou aqui embaixo, na parte do fluxo de receitas, viu que você vai vender máscara, vai fazer máscara por assinatura e que você vai precisar produzir 10 mil máscaras por mês, volta lá e refaz o seu modelo de negócios. É para isso que serve o Canvas e por isso que é muito bom desenhar o Canvas com lápis e borracha na mão, porque você consegue ir se corrigindo e fazendo as alterações necessárias. Bom, pessoal, esse é o método Canvas. É assim que a gente faz um planejamento simples de um plano de negócio. Para vocês foi demorando 3 semanas, né? Porque a gente dividiu em aulas. Mas a grande coisa do Canvas é que eu explicando para vocês, se a gente somar, a gente demorou 4h30 para eu explicar toda a metodologia. Agora que você aprendeu, toda vez que você for pensar num produto, numa solução diferente, vale a pena você colocar no Canvas para você fazer esse tipo de análise. E vai ser muito mais rápido. Não começa um negócio, não comece a trabalhar uma coisa sem analisar. Você vai descobrir muitas coisas diferentes quando você para e pensa no negócio. Bom, quero saber se vocês têm alguma dúvida, quem está me ouvindo aí agora. Para quem está assistindo a gente e vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o nosso e-mail, vocês podem tirar dúvidas com a gente, sim. O e-mail é contato@icapitalhumano.com.br e vocês podem tirar dúvidas. Começou porque não tinha nada, mas se ele continuar, ele pega todo mundo. Deixa eu desativar um som aqui de alguém. Eu liguei o som para perguntar se vocês têm dúvida. Só um minuto, minha gente. Tem imóveis e tem a casa. Por quê? Porque o banco, você tá um dia, pode acontecer alguma catástrofe. Continuar. Bom, meninas que estão aí, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, levantem, mandem um texto. Tô vendo, sim, já vou liberar o seu. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandem um texto que daí a gente consegue conversar com vocês. Silvia, pronto, liberada você. Foi ótima a sua aula, Marissa. Adorei. Achei muito
muito cheio de detalhes, com detalhes, conceitos super importantes. Eu acho que é muito importante a gente se ater a custos e é a parte mais difícil de tudo, eu acho. Porque a gente sempre quer convencer o cliente, a gente tenta sempre puxar no preço, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que pôr na ponta do lápis e às vezes não vale nem a pena trazer uma mercadoria, por exemplo, para vender, entendeu? Exato. Eu achei que foi super importante mesmo. E a parte de promoção é super importante fazer. Eu gasto bastante verba em publicidade todo mês, eu acho super importante. Eu acho que eu só consegui o número de seguidores que eu tenho no Instagram porque eu promociono todo mês e gasto bastante mesmo. Legal. No começo não foi fácil, mas aí depois que começa a separar o dinheiro, é normal. Você já coloca lá e vai. Entendeu? Faz parte. E conta uma coisa pra gente. No começo, você investe muito mais, né, nesse marketing de divulgação. Eu acho que no começo do negócio, depois você consegue até mudar um pouco esse tamanho desse investimento. Mas no começo, é que no começo não tinha muito dinheiro, né? Aí então você fica meio paralisado e vai no que você consegue pôr, entendeu? Aí com o desenvolvimento do negócio, quando sobra mais, aí você acaba investindo no próprio negócio com muito mais sabedoria, assim, fica mais tranquilo colocar o dinheiro, entendeu? Eu acho que Eu acho que eu deixei o meu microfone e nem meu vídeo aberto, porque o Arthur tá causando aqui, tá a maior bagunça. Aí tá bem difícil. Mas qualquer dúvida também, o meu canal lá do Instagram tá aberto, só me contatar que eu ajudo, não tem problema. Legal, Silvia, obrigada aí pela contribuição. A gente montou esse curso juntas aí para as mulheres empreendedoras. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso aí, eu acho legal a história, isso que a Silvia falou, porque assim, às vezes a gente começa o negócio e precisa tirar dele o resultado para a gente reinvestir. E vou ser sincera, eu acho que todo empreendedor que começa como nós, que estamos aqui falando, que não é que tem um baita investidor por trás, etc., espera isso, espera conseguir ir reinvestindo daquilo que foi investido. Então, eu acho que é uma coisa que é importante. A Regina falando, né? Ô, Rê, peraí, deixa eu te dar microfone. É que nem que fosse isso aqui, a democracia sem ser pode mentir. Eu ativo alguém, desculpa, eu vou te deixar sem som, Regina. Ai. Ó, vamos lá. A Regina falando, eu te entendo, eu tô na mesma hoje. E é isso, perceber, reinvestir. E uma coisa interessante também é o seguinte, toda vez que você começa uma estratégia de marketing, que você está investindo, não precisa começar grande. Você começa com um pouquinho, com poucos reais, né, Silvia? E aí você vê, se aquela funcionou, você reinveste depois. E muito daquele livro que eu falei com vocês a semana passada, que eu até postei, que é o Tração, ele fala disso, para você não começar torrando tudo, para você começar pequenininho, testando, consultando seus clientes que você considera. Faz uma lista, peraí, eu tenho isso aqui, os meus primeiros 10 clientes vão ser essas pessoas. Aí você vai lá e conversa com eles sobre essas questões. Descobri, ó, meu marido e um amigo resolveram marcar um papo bem na hora da reunião. É a Regina, o barulho, descobri. Desculpa que eu liberei de novo o seu microfone. Ai. Então, e o fato é esse. E de novo, eu acho que essa dica vale muito. Conversar planejando o negócio ou no início do negócio, ou de repente na fase do negócio que você tiver, conversar com 10 clientes principais para entender o que eles estão sentindo, o que eles estão percebendo, o que eles dão de direcionamento. E aí a Silvia faz isso muito bem, né? Que ela fala com todos de uma vez perguntando, gostam desses, meninas? É que eu acho que nesse mundo de mídia, quando eu fiz um curso de mídias sociais ano passado, as pessoas falaram assim, o problema do Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso, é que ninguém tem muita noção de nada, entendeu? Então ninguém pode falar assim, não, você faz 5 posts por dia que tá bom. Você faz 3 posts por dia que tá bom. Então, tipo, eu sigo um cara do Instagram que ele fala assim, que a gente não pode repetir as mesmas hashtags em 5 fotos. Então você tem que pular 5 fotos com hashtags diferentes. Que interessante. Aí eu vou no curso e a mulher fala que isso não tem nada a ver. Ou seja, nenhum dos dois tem muita razão do que realmente está certo, entendeu? Ou está errado. E aí a gente vai muito pelo erro e pelo acerto. E na promoção é a mesma coisa, porque você pode achar uma foto linda e aí você faz
você promociona aquela foto e ninguém clica na foto. E aí você põe uma foto horrorosa e aquela foto bomba. Tipo, não dá para entender. Então é muito no erro e no acerto. Então por isso que toda vez que você vai fazer uma promoção, não joga todo o dinheiro na primeira foto, até você entender se vai bem, entendeu? Aí se aquela foto for super bem, aí você depois na segunda você promociona ela de novo e manda bala. Mas Aí depois é muito no erro e no acerto, entendeu? Então esse é o problema, que você tem que ficar fazendo tudo. Tipo, como a gente não tem muito dinheiro, não tem muito dinheiro para pagar agência, para pagar essas coisas, então a gente tem que fazer tudo sozinho e é muito no feeling, né? E aí essa acho que é a parte complicada, porque vai muito dinheiro nesse negócio. Silvia, posso fazer uma pergunta? Por favor. Você tem uma média, assim, tipo de começo, quanto você acha que é um começo bom para começar a investir em patrocínio de public post mesmo, ou alguma coisa assim, para ter mais visibilidade ou em foto? Meu marido, ele é da área de publicidade, né? Ele falou assim que eu deveria investir 10% do meu faturamento, que é a meta que toda empresa hoje coloca é 10% do faturamento. Só que no começo não dava para aplicar 10%. Não tinha nem faturamento, não tinha nem como calcular 10% do faturamento. Não tem nem o que pensar, assim. Então eu ia com o que meu bolso aguentava, entendeu? Tinha tipo, um mês que dava para eu colocar R$100, eu colocava R$100. Mês que eu dava para pôr 200, eu colocava 200. Mas eu ia conforme o que eu ia sentindo que dava. E tem um cara no Instagram que ele chama Arnaldo. Putz, depois eu pego e mando para Marissa. Ele chama Arnaldo Antunes, eu acho. Que é um ex-militar que manja muito de Instagram. E ele dá várias dicas. Legal. Então, por exemplo, uma delas é que tem que fazer muito IGTV. Que o IGTV é tipo como se fosse o começo do YouTube, só que do Instagram. Então, você tem que investir muito. Você não pode... É que eu manjo de Instagram, né? Porque é onde eu mais veiculo. Você não pode fazer, por exemplo, os anúncios no Instagram. Você tem que fazer os anúncios no gerenciador de anúncios do Facebook, porque o gerenciador de anúncios do Facebook passa esse anúncio tanto para o Instagram quanto para o Face. Então, é um dinheiro que você gasta, mas vai para os dois. Então, ele dá várias dicas dessas coisas de Instagram, porque, como eu falei, é muito... E eu acho que ele erra muitas coisas também, porque muita coisa é no erro e no acerto, sabe assim, no chute? Não dá para saber muito bem. Mas ele me deu várias dicas que eu, tipo, das hashtags, eu não colocava antes, ou eu sempre repetia. E aí, daí depois, você começa a procurar várias coisas no Instagram e você descobre que existe um negócio chamado shadow banning, que é tipo um banimento, tipo, não aparece, mas você, tipo, tá numa blacklist do Instagram, e aí seus posts não aparecem do mesmo jeito, porque sempre, tipo, eu tinha, sei lá, 20 mil visualizações por semana, e de repente caía pra 5, aí o que eu fiz de errado? Porque eu não fazia nada de errado. Aí ela falou assim, você entrou numa shadow banning, porque você usou sempre as mesmas hashtags. E aí, como você usa sempre as mesmas hashtags, o robô encara que você é um robô. Que você é um robô e que você está postando as mesmas coisas. E aí, ou seja, tipo, várias coisas que são muito pequenas, entendeu? Só que se você reunir tudo, ela dá importância para o seu Instagram, por exemplo, entendeu? E eu pesquiso muita coisa de Instagram, porque realmente é a minha ferramenta que eu mais mexo. Por exemplo, eu já fui bloqueada uma vez, sem conseguir postar stories. E aí eu descobri um canal direto do Facebook, que a gente conversa com o pessoal do Instagram, e eles me desbloquearam. Então, tipo, que ninguém conseguia, tipo, mandar e-mail pro Instagram, falar com o Instagram, nada, entendeu? Então, várias coisinhas assim, mas é muito na prática, assim. Porque eu fico 24 horas no Instagram, né? Então, o Instagram eu realmente descobriu vários segredos. Eu sei várias coisas, assim. Eu sei que é muito na tentativa e no erro. E esse é o problema, né? Porque demanda muito tempo. E a gente tem outras coisas na vida para fazer, né? E ficar toda hora testando. É difícil, mas infelizmente, porque esse curso de mídias sociais que eu fui fazer era 1.000 e pouco. Uns R$1.000. E daí você pensa assim, vou sair de lá, tipo, manjando pra caramba. Aí a mulher não fala nada que você realmente já saiba ou que você acha que o que ela tá falando não é verdade, né? Aí essas partes eu acho bem difícil, assim, porque não tem um livro, tipo, falando, olha, você vai por esse caminho e vai dar certo. Eles mudam muito o tempo todo, né, Silvia? O algoritmo, né? O que funcionava 3 meses atrás não funciona mais. Não funciona. Quando a gente começou com o eCapital, a gente achou, como a gente não entendia nada de marketing, a gente achou que a melhor opção era ter uma agência. Daí a gente contratou uma agência, que fulano indicou, e essa agência prometeu que ia fazer nosso site,
nosso Facebook e Instagram, e também as páginas de vendas do curso que a gente usa ainda, Eventbrite. E, bom, eu sei que quem promete tudo... Ah, tá, e o Google Ads. Era uma agência teoricamente completa e tinha um preço bem completo, posso te garantir. E aí, os resultados, a gente ficou com eles quase um ano, porque daí ainda eles falavam, não, tem que testar, tem que fazer, tem que ir por esse caminho, tem que ir por outro, eu não entendia nada. E como eu comecei ainda trabalhando em outra empresa, então eu também não tinha tempo de fazer, de me inteirar do assunto. E aí eu fui acreditando, e demorou um ano para falar, peraí, tá tudo errado isso aqui. E cancelei com os caras, e daí eu decidi, peraí, agora eu vou me internar, eu vou aprender a fazer uma série de coisas, porque pelo menos se eu for terceirizar, eu preciso saber o que a pessoa tá falando, eu não posso mais ficar vendida desse jeito. E aí, coisas, por exemplo, com essa agência eu tinha chegado à conclusão que anúncio do Facebook e do Instagram não funcionava pra gente. Por que não funcionava? Porque todo mundo que vinha até a gente era pelo Google, procurou alguma coisa no Google e veio pelo Google. Quando eu comecei a daí fazer por minha conta tal, mudou totalmente. Eu comecei a ter um monte de conversão de venda de compras que faziam pelo Facebook e pelo Instagram. E daí digo mais, primeiro eu não usava a conta profissional, porque eu não sabia que ela existia. Depois que eu comecei a usar, era assim, me custava R$7 conseguir um cadastro no Facebook de alguém interessado. Depois que eu consegui fazer a conta profissional e separar os tipos de anúncio para ir testando, cai para R$1. Então, assim, o que eu tenho a dizer para todas as empreendedoras que estão vendo a gente agora, se você tem um negócio pequeno e conseguir clientes é importante, trate essa questão de mídias digitais como uma atividade-chave, que é algo que você tem que fazer, você tem que aprender. Siga o exemplo aí da Silvia, que está contando essas histórias para a gente, e pesquisem. Eu acho que pesquisar é a grande diferença do empreendedor que vai longe e o que não vai. Bom, eu vou deixar umas dicas de livros para vocês que eu fui mencionando nesses dias, também no Instagram. Fiquem de olho, por favor. E obrigada pela presença de todos. Quer falar mais algo? Ah, peraí, a Regina falou aqui que fez a mesma coisa que a Silvia, de começar investindo pouco. O importante era não deixar de fazer teste. Se não funcionou, muda a estratégia. É isso aí. Silvia, mais alguma coisa você quer contar? Marissa, eu quero perguntar mais uma coisa. Você colocou a questão do lucro, né? Mas esse lucro ele já tem que existir no primeiro mês, por exemplo? Porque falam que pode demorar até 2 anos para você conseguir realmente ter um lucro. Caroline, assim, tudo depende do que o seu plano de investimento permite. Então, assim, uma coisa, beleza, eu tenho um capital, vou investir na minha empresa. Vou falar daí do meu exemplo, quando eu comecei o capital, eu falei, legal, eu tenho esse caixa, então eu vou deixar meu custo fixo o menor possível, e aí eu sei que eu preciso começar a lucrar, ou pelo menos preciso pagar esse salário que eu defini que eu quero para mim, eu tenho, por exemplo, 1 ano para pagar isso. Então, não tem uma regra, uma empresa bem-sucedida, ela começa a dar lucro, ela paga as contas e começa a dar lucro em 1 ano, em 2. Você vê aí, se eu não me engano, o Uber opera o Nubank, vou falar do Nubank. O Nubank opera no negativo há um tempão, porque o pessoal os investidores decidiram ir bancando essa conta e ele não está dando resultado ainda. Então, assim, não tem uma regra, é o que você aguenta. E também, o que a gente aguenta depende do quanto a gente distribui esses custos no decorrer do ano. Então, a empresa, o que eu acho que é o seguinte, a empresa precisa começar a pagar as contas logo, especificamente se a gente é um empreendedor pequeno e a gente está deixando o custo fixo super baixo. Então, a empresa precisa começar a pagar essas contas rapidamente. E daí, se você perguntar, Marissa, o que você acha que é pagar as contas rapidamente? Eu acho que se passou 6 meses de um negócio funcionando e você tem um investimento baixo, um custo fixo baixo, e ele não começou a pagar as contas, de repente vale a pena você rever seu modelo de negócio. Esse é o ponto. Mas, de novo, cada empreendedor sabe. Eu conheço empreendedor que ficou tentando fazer startup de tecnologia por 4, 5 anos, porque achava que um dia aquele aplicativo, sei lá, emplacar igual ao Facebook. Só que o cara tinha caixa para fazer isso. Tem gente que não tem e vai ter que largar antes. Mas, de novo, uma métrica para mim, pensando em serviços, pensando em conseguir clientes e tal, eu acho que 6 meses é... Ah, tá. E aí tem um outro ponto.
eu não sei se você não viu a segunda aula, acho que você não viu eu falando. Além do iCapital, eu trabalho com representação de alguns equipamentos industriais, que foi esse meu primeiro trabalho, comecei trabalhando com vendas e tal. E aí... Furadeira? Não. Isso, Acho que eu vi a parte apertei lá, da era furadeira. uma parafusadeira, na verdade, é isso aí. É. E aí, para aquele negócio, Maressa, assim, 6 meses você não começa a retornar e ter retorno do investimento, já era? Não. Para aquele negócio é diferente, porque o tempo de maturação de compra do cliente, que é a indústria, é muito longo. Então, o que acontece? Tem cliente que eu visitei em fevereiro do ano passado, vi a linha de produção, fiz a primeira demonstração, passei pelo processo de venda. E até ele falar, beleza, a solução técnica é essa, já foram 4 meses. Depois que ele falou, ok, ele precisa conseguir a verba dentro da empresa, vai mais 6 meses. Às vezes é muito comum uma empresa já ter a verba toda esquematizada para aquele ano e só conseguir verba para o próximo ano fiscal. Ou seja, ter o ciclo de venda de 1 ano. Então você não pode falar, minha empresa não deu resultado em 6 meses, não dá certo. Não, você tem que comparar isso com o ciclo de investimento do seu cliente também. Quando eu falo de 6 meses, começar a pagar as contas, eu estou falando, inclusive, aí do iCapital, de negócios de varejo, que são, a pessoa decide se vai fazer um curso de 200, 500, R$1.000 ou não. Quando eu falo do iCapital humano que vende para empresas, nossa, o período demora muito mais para acontecer. 6 meses não seria uma métrica, daí quando eu vendo para empresas. Então, você tem que entender o ciclo do seu cliente também. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pelo curso. Obrigada foi muito legal. Participação. Show, Caroline. Obrigadão, boa sorte aí do outro lado do mundo. Obrigada para vocês também aí. Tá presa em casa ou já tá podendo sair? Essa semana começaram a liberar aqui. Eu moro na Suíça. Isso que eu perguntava, onde você morava. Eu moro aqui na Suíça. E essa semana já começaram aos poucos. Na verdade, eu falo que eles estão colocando a gente de cobaia, assim, tipo, vamos ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe, né? Essa turma. Então, como aqui o gráfico começou a dar uma estabilizada, então eles começaram a tentar. Então, uma coisa ou outra começou a abrir. Cabeleireiro, loja de floricultura, já começou a abrir um pouco mais, mas lojas de roupas, essas coisas ainda não. Tá. E aí tá aos poucos, assim, né? Mas aqui também, na verdade, desde o começo, não tinha uma proibição, assim. Você podia sair, fazer esporte na rua, você podia, claro que com todos os cuidados, assim, né? Manter distância, essas coisas. Igual no mercado também tá, mantenha distância, né? Álcool para passar na mão toda hora. Aqui, na verdade, na Suíça, acho que está sendo um dos únicos lugares que ainda não está sendo obrigatório o uso de máscaras. Então, as pessoas realmente não estão usando tanto. Mas eu acho que logo mais eles vão acabar obrigando. Porque aqui em volta, onde eu moro, é fronteira com a França, com a Alemanha, e aí todos já estão obrigatórios. É gostoso. E todos já estão obrigatórios, né, de usar máscara e tal, só aqui que ainda não sei. Tá em teste. Tomara que esses testes deem certo, que a gente possa retomar vida e saúde logo, porque, meu Deus, bom... Boa sorte aí para você, Carolina. Obrigada para vocês também aí. Obrigadão. Obrigada a você que está sem volume. Meninas que estão vendo a gravação aí depois, um beijo. Estamos à disposição para a gente tirar dúvidas. Sigam o nosso Instagram, marquem as amigas, ajudem as empreendedoras daqui também, por favor. Silvia, um beijão para você. Obrigadão aí por tudo. Um beijo, pessoal.